E aí, quem tem direito à pensão militar e quem a Lei 13.954 prejudicou com isso? É isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, vamos lá. Queria deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Tá certo? Muito bem, meus amigos. Vamos começar aqui. Que história é essa de Lei 13.954 ter prejudicado alguns pensionistas? Claro, a Lei 13.954 criou a contribuição para os pensionistas que antes não havia. Claro, a Lei 13.954 aumentou a contribuição dos militares, certo, mas o que ela mexeu na habilitação ou no rateio da pensão, ou na divisão da pensão militar? Tirou o direito de alguém, aumentou o direito de alguém? Mais ou menos. Vamos lá. Vocês lembram como é que era antes da Lei 13.954? Lá atrás, se eu tinha, vamos colocar bem simples assim, um militar que tinha uma esposa, uma ex-esposa e uma atual esposa. Era uma ex-esposa que ele pagava a pensão alimentícia para ela e uma atual esposa que ele estava casado com ela, portanto não pagava a pensão alimentícia para ela. Se ele morresse nessa situação, não importava se o militar pagasse 1% de pensão alimentícia, 2%, 5%, 30%, 20% de pensão alimentícia para essa ex-esposa. A ex-esposa ela ia concorrer em igualdade de condições com a atual esposa. E isso aí era o que estava previsto lá na Lei 3765, já a redação original, foi mantido dessa forma pela medida provisória 2215, sem alteração. E o que aconteceu depois disso? Veio a Lei 13.954, que bagunçou tudo isso e não deixou mais que a ex-esposa, que recebia pensão alimentícia, concorresse em igualdade de condições com a viúva. O que aconteceu? Vamos colocar no quadro aqui um militar no meio e aí duas famílias. Do lado esquerdo, a primeira família, a família anterior, e do lado direito, a segunda família, segundo núcleo familiar que esse militar constituiu. Então vamos colocar na tela aí. Olha lá, o militar está ali no meio. No lado esquerdo, nós temos a ex-esposa, que recebia a pensão alimentícia de 10%. E ele tinha uma filha com ela que se chamava Paula. Tá ali a Paula, né? Ele tem uma bonequinha aí para ilustrar, não fica difícil, não é? Aí do lado direito, né, nós temos a segunda família, o segundo núcleo familiar que esse militar constituiu. O que ele fez? Casou-se com essa segunda esposa, que se chama aqui Carolina, teve duas filhas, uma chamada Júlia e uma chamada Luísa, certo? O que é que aconteceu nesse caso aqui? Nesse caso, nós tivemos a ex-esposa ainda na regra antiga. A ex-esposa concorria em igualdade de condições com a viúva, certo? Que mais que diz o artigo 9º da Lei 3765? Ele diz o seguinte, olha, metade da pensão fica embaixo, com os filhos, com as filhas, com os filhos habilitáveis, porque eu posso ter um filho menor, posso ter um filho inválido, posso ter uma filha maior que o pai contribuía com 1,5%, posso ter uma filha maior que o pai faleceu antes da medida provisória, tá? Então, assim, a metade fica embaixo, com as crianças, com os filhos, que não precisam ser crianças. Eu posso ter uma filha de 70 anos e uma mãe de 90, né? E isso é perfeitamente possível. Mas vamos lá, metade fica com as filhas, os filhos, a outra metade vai ficar com as esposas, companheiras, ex-esposas, no andar de cima aqui, tá? Por isso que nós utilizamos as frações de 12/12, 12 avos, não sei quem aqui é fera em matemática.
Eu gostava de matemática no colégio e depois eu trabalhei tanto com isso aqui lá na seção de nativos e pensionistas, agora é veteranos e pensionistas, mudou de nome, que eu acabei ficando já craque nessas divisões. Então por que a gente usa essas frações? Porque na metade de baixo tem que ficar, utilizando a fração de 12, né? 6 dozeavos embaixo e 6 dozeavos em cima. Então metade embaixo, metade em cima. E lá embaixo eu vou dividir metade pelo número de filhos. 1, 2, 3. Então 6 dividido por 3 vai ficar 2, 12 para a Paula, 2, 12 para a Júlia, 2, 12 para a Luísa. Sem nenhuma dúvida. Agora, a metade das viúvas, da esposa, da companheira, eu vou dividir ali no andar de cima igualmente entre ex-esposa e viúva do segundo casamento. Mas se a viúva do segundo casamento fosse companheira, eu dividiria igualmente, sem dúvida nenhuma, tá? Então, os 6 dozeavos de cima vai ficar 3 12 com a ex-esposa e 3 12 com a atual viúva. Isso aqui era antes da lei 13.954. Tá, mas e aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 títulos de pensão militar? Não vou. Por quê? Porque o artigo 9º, parágrafo 3º, manda incorporar a cota dos filhos na cota da viúva. E a lei 3765 lá atrás chamava a ex-esposa pensionada de viúva com alimentos ou viúva pensionada. Então, assim, a cota da Paula vai ficar incorporada na cota da ex-esposa. E a cota da Júlia e da Luísa vai ficar incorporada na cota da Carolina. Então, eu só vou fazer 2 títulos na prática aqui. Um para a ex-esposa, com a cota de uma filha incorporada, e um para a atual viúva do segundo casamento, com as 2 cotas das 2 filhas incorporadas. E como é que vai ficar isso? A gente vai ver no próximo slide. Isso aqui, a mesma família, um título para a ex-esposa de 5 dozeavos e um título para a segunda esposa, a viúva do segundo casamento, 7 dozeavos. A primeira esposa recebe um pouquinho menos porque ela tinha uma filha só. A segunda esposa recebe um pouquinho mais porque ela tinha 2 filhas e não uma. Era assim que era antes, porque as 2 viúvas tinham direito a viúva atual e a ex-esposa do primeiro casamento tinham direito ao mesmo percentual, a mesma cota, a mesma fração, tudo igual. O que mudou com a Lei 13.954? A Lei 13.954 disse 2 coisas importantes. A primeira, a ex-esposa, a pensionada, a ex-companheira, a ex-convivente, separada de fato com alimentos, toda essa turma vai ter direito necessariamente só ao percentual de pensão alimentícia que ela tinha antes. Só que daí, quando ele morre, deixa de ser pensão alimentícia, os 10%, os 20%, os 1%, e passa a ser pensão militar. Tem diferença isso? Tem, porque a pensão alimentícia o vínculo entre o alimentante e o alimentado. Se morre o alimentado, acaba a pensão alimentícia. Quando eu tenho pensão militar, o vínculo da pessoa é com a União, tá? E esse vínculo não vai se desfazer. Bom, a questão toda é a seguinte: se a ex-esposa recebia 10% de pensão alimentícia, ela vai passar a receber só 10% de pensão militar e nada mais. Não vai concorrer em igualdade de condições com a viúva. Tá na tela já aí? Se não tá, vamos colocar. Tá? Então ali, ó, a ex-esposa pensionada, 10% de pensão alimentícia. E como é que fica? Separa os 10% de pensão alimentícia e a lei diz o seguinte: ela vai receber só esses 10%. Só o que ela recebia de pensão alimentícia e nada mais. Isso significa que ela não vai poder incorporar a cota da sua filha se ela tiver. E aí a sua filha vai receber em nome próprio, ela vai ter um título próprio. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na prática. 10% para a ex-esposa, certo? Separa esses 10%. Sobrou quanto? 90. Os 90 faz como? Divide igual está previsto lá no artigo 9º, seus parágrafos da Lei 3765. Metade para a viúva, dos 90%, 45 para a viúva, está aqui na tela. E os outros 45 que sobrou, divide 15%, divide igualmente entre cada uma das filhas habilitáveis.
15 para Paula, 15 para Júlia e 15 para Luísa. Tá? Tá, mas só um pouquinho. O artigo 9º continua igual, continua mandando incorporar a cota das filhas na cota da viúva. Tá, então a Carolina vai receber, além dos seus 45, mais os 15 da Júlia e mais os 15 da Luísa. Aí vai acontecer a mesma coisa com a ex-esposa? Não. Não vai, porque a lei veda, a lei 3765, com as alterações da 13954, veda que ela receba qualquer valor a mais do que o valor que ela recebia de pensão alimentícia. Isso impede que a cota da Paula incorpore na cota dela. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui no próximo slide. Olha só, a ex-esposa vai receber um título de pensão militar de 10%. A Paula vai receber um título de pensão militar do valor que lhe cabia, que era 15%. Então a Paula vai receber em nome próprio, mesmo sendo filha, mesmo sendo menor, ela vai receber em nome próprio, tá? E a Carolina vai receber os seus 45%, que ela já tinha, mais os 15% de cada filha, ela vai ficar com 75% nesse exemplo que eu dei aqui. Ficou dessa forma, mudou bastante a divisão aqui, a forma da divisão depois da Lei 13.954. Saiu muito prejudicada a ex-esposa que recebia alimentos, saiu beneficiada a filha da ex-esposa que vai passar a receber em nome próprio. E aí eu trago um questionamento para vocês aqui que ficou ruim e não ficou correto para os filhos. O tratamento dado pela lei aos filhos, eu entendo que ele é inconstitucional, porque o artigo 227 da Constituição Federal, num dos seus parágrafos lá, ele nos diz que nós não podemos dar tratamento diferenciado para os filhos, nem chamar de outro leito, nem dizer que é adotivo, nenhum tipo de tratamento diferenciado. E aqui eu estou dando um tratamento diferenciado às filhas do militar. O militar tinha 3 filhas, a primeira com uma família e as 2 com outra família, com outra esposa. Então, das 3 filhas do militar, uma vai receber quando ele falecer e as outras 2 não vão receber nada quando ele falecer. Só vão receber se a mãe vier a falecer e a pensão for revertida para elas. Foi muito rápido? Ficou claro ou foi muito rápido? Se não for claro, comenta aqui, a gente faz um Augusto Leitão Responde, eu trago mais vídeos sobre esse conteúdo. Eu sei que muita gente quer saber sobre isso, então eu resolvi trazer esse material aqui, tá? Lembrando aos senhores e às senhoras que dias 20 e 21 de junho, o seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro. Querem saber quem são os palestrantes? Tem link aqui embaixo com os painéis, os palestrantes, tudo bonitinho. Querem saber o link para se inscrever? Está aqui embaixo também, é só clicar que você pode se inscrever. E que mais? Se você quiser doar dinheiro para o Rio Grande do Sul, doe direto para o governo do estado. O Pix está aqui, o Pix é quente, não está adulterado, já foi checado. Tá? Se você quiser doar gêneros, para o que as pessoas estão mais precisando nesse momento agora lá, são materiais de limpeza. Continua sendo muito bem-vindo água, continua sendo bem-vindo alimentos, continua sendo bem-vindo rações para animais, para pets, gato, cachorro e outros animais. Mas materiais de limpeza nesse momento é muito necessário porque a água começou a baixar e as pessoas começaram a ter necessidade de limpar as suas casas. Tá certo? Lembrando mais um pontinho aqui importante, faltou dizer aqui, como é que você faz para pesquisar aqui no meu canal? Você vai lá e coloca Augusto Leitão mais divisão da pensão militar, Augusto Leitão mais lei 13.954, Augusto Leitão mais militares do SESD, Augusto Leitão mais taifeiros da aeronáutica, mais anistiados políticos, mais quadro especial. Então você vai lá e coloca o meu nome, o sinal de mais, e o assunto que você quer. Isso pode ser feito direto na barra do canal, direto na barra do YouTube ou direto na barra do Google e você vai encontrar 1, 2, 3, talvez 10 vídeos sobre aquele assunto que você se interessa, que eu vim fazendo ao longo desses 7 anos. Eu sei que agora a gente está com quase 1.600 vídeos aqui no canal, fica difícil de pesquisar, então eu estou trazendo para vocês uma fórmula que você vai ter na sua mão, o assunto que você quer, e não um vídeo só, vários vídeos que eu fiz ao longo desses 7 anos, tá? Queria recomendar, só para fechar, para deixar a nossa semana mais alegre, uma série que eu estou vendo e que tantas mil outras pessoas estão vendo. Vou deixar a recomendação aqui com o link da série aqui embaixo. Estou vendo no Netflix, mas ela está disponível no Google Play, está disponível no Prime, está disponível numa série de plataformas,
que é aquela série que se chama Os Escolhidos, o The Chosen. Então eu estou terminando a terceira temporada, vou ver se vou conseguir ver a quarta temporada, algum pedacinho ainda no cinema, ou se eu vou esperar chegar no streaming para assistir. Conta lá, mostra, né, e conta a vida de Jesus, os apóstolos, seja para quem não acredita em nada e gosta da parte histórica, seja para aquele cara que é católico, aquele cara que é evangélico, aquele cara que é espírita, aquele cara que é mormon, aquele cara que é até quem é de outras religiões e que admiram já a figura de Jesus Cristo e seus apóstolos, e quem não é de religião nenhuma, mostra ali bons ensinamentos, maneiras de ser, maneiras de se comportar, maneiras de exercitar empatia com o outro, compaixão com o outro. Olha, é muito interessante a série, é edificante a série, assim, e por vezes é emocionante. Muito bacana, muito bonito, recomendo, com letras garrafais e maiúsculas, e o link tá aqui embaixo. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevantes nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente.